Graça e paz, família, tudo bem? Família, uma pergunta. O quanto você é impaciente? O quanto você é apressado? O quanto você quer tudo para o momento, para a hora? O quanto você não tem paciência para esperar? Ou você tem? Você consegue esperar as coisas no momento e na hora que tem que ser? Ou você é aquela pessoa que quer tudo para agora? Hoje nós vamos aprender a ter paciência. Hoje nós vamos aprender a esperar o momento e a hora certa. Esse é o momento da palavra. É o momento que Deus libera uma palavra do coração dele para o meu e para o seu coração. Vamos à palavra? Família, em Salmo 27, 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui o salmista está nos instruindo, está nos mostrando que nós devemos esperar no Senhor. Nós devemos esperar. Devemos confiar e esperar. Deus, ele nos fez promessas. Deus, ele nos prometeu algo. Mas ele não falou que iria ser no nosso tempo. Ele não falou que eu te prometo isso, vai ser no momento que você quer, na hora que você quer. Não. Vai ser no tempo e no momento que ele achar certo. Ele está nos preparando. Quando Deus nos manda esperar, confiar nele, é o tempo de preparo e capacitação para viver o que ele tem. Se Deus ele não cumpriu ainda o que te prometeu, é porque ele está te preparando para a promessa que ele tem na sua vida. Você lembra de Davi? Davi ele foi ungido ao rei. Ele estava cuidando no pasto, cuidando das ovelhas do pai dele. E ele foi chamado para casa, foi ungido a rei. Mas depois da unção, Davi não assumiu o palácio. Ele pegou e foi assumir o palácio. Não. Ele não chegou lá e falou: Saul, agora eu sou rei. Deus derramou unção sobre a minha cabeça, derramou óleo sobre a minha cabeça. Agora eu sou rei, você sai, que agora quem assume sou eu. Não. Ele voltou a cuidar das ovelhas do pai dele. Deus começou a preparar Davi, colocou Davi como músico do rei. Saul tinha um espírito mau atormentando Saul, e Deus gerou no coração de Saul que arrumasse alguém para tocar harpa. E tinha quem? Davi estava preparado para o que o rei precisava. E foi para o palácio e foi treinado, preparado para se tornar o rei que ele se tornou. Então foi um preparo. Teve o tempo da promessa, mas teve o tempo da espera. Teve o processo da espera. Deus deu um sonho a José. José teve um sonho, falou com seus familiares. E lá na frente se cumpriu o sonho que Deus tinha dado a José. Mas ele passou pelo processo. Ele passou pelo processo do poço. Ele passou pelo processo da escravidão, da rejeição, da traição, do cárcere, até se tornar o governador. Até estar preparado da forma, da maneira que Deus quis que ele estivesse. Para poder viver o sonho que Deus tinha dado a ele. Entenda, Deus só vai realizar os sonhos que ele te dá quando você estiver preparado. Você sonha em ser médico, tem como, agora eu sou médico, você vai botar um jaleco e vai sair, eu sou médico, eu não posso. Não. Tem um período de estudo, tem um período de preparo, tem um período de residência. Você se prepara para se tornar o que você sonha. E Deus te prepara para você se tornar o que Ele sonha para você. Deus te prepara para te dar o que Ele planeja, que Ele te prometeu. Se Deus te desse tudo o que te prometeu hoje, você viraria as costas para Ele. Pensa, tudo que você sonha um mês, tudo que Deus te prometeu, se Deus nos desse sem preparo, nós viraríamos as costas para Ele. Deus está nos preparando para algo novo. Deus está te preparando para viver experiências novas com Ele.
Mas tem o tempo do preparo, tem o tempo da espera, tem o tempo que Deus está preparando. Então temos que esperar, mas enquanto esperamos, o que nós estamos fazendo? Deus falou, fez uma promessa que você vai para as nações, que você vai pregar o evangelho a todo lugar, que você vai falar do amor dele por tudo quanto é lugar. Mas aí eu te pergunto, qual o nível de busca de aprendizado que você está tendo? O quanto de tempo você está investindo para que se cumpra a promessa de Deus na sua vida? O quanto que você está investindo? Deus falou que você vai ser um advogado, um médico. Deus gerou isso em você. Perdão. Deus falou que você vai realizar um grande sonho na sua vida. E você sabe o sonho que Deus vai realizar na sua vida. Aí eu te pergunto, qual o nível de preparo que você está tendo, meu irmão? Queremos tanto que Deus faça, queremos tanto que Deus realize, queremos tanto que Deus nos dê, mas não estamos nos preparando para viver o que Deus tem para a nossa vida. Temos que viver nos preparar para o que Deus tem para a nossa vida. Temos que estudar, temos que buscar, meditar na palavra dele todos os dias. Temos que parar de retroceder e avançar ao propósito que Deus tem. Então viva o propósito, viva o que Deus tem para a sua vida. Acredite na promessa que Ele te fez. Como diz aqui no Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Mas esperar no Senhor não é ficar prostrado. Deus fez a promessa para o povo que tiraria o povo do Egito e colocaria ele na terra prometida. E se cumpriu a promessa que Deus fez. Mas enquanto a promessa não se cumpriu, enquanto eles não chegaram à terra prometida, eles passaram por algumas lutas. Eles passaram por algumas dificuldades. Eles passaram por algumas batalhas. E quem perseverou, quem não murmurou, quem acreditou na promessa, quem acreditou no direcionamento de Deus, quem estava focado no que Deus estava falando, entrou na terra prometida. Quem acreditou na promessa, usufruiu da terra que Deus tinha prometido. Agora, toda vez que eu não acredito na promessa e murmuro pela demora dela, eu fico no deserto. Todo murmurador não conquista o que Deus prometeu. Mas não é porque Deus não dá. Não é porque Deus não quer. É porque quando eu murmuro, eu deixo de olhar para a promessa e olho para a dificuldade. Toda vez que você tira os olhos da promessa e foca na dificuldade, você perece no deserto. O povo tinha tudo para todo o povo que saiu do Egito entrar na terra prometida. Mas eles não entraram porque resolveram murmurar, em vez de acreditar na promessa que Deus tinha feito. Então nesse dia, nessa hora, nesse momento, acredite na promessa que Deus te fez. Foque na promessa que Deus te fez. Mas espera o tempo certo. Enquanto essa promessa não acontece, enquanto o que Deus prometeu não acontece, continue buscando. Continue orando, continue jejuando, continue intercedendo, continue estudando, continue meditando, continue pregando a palavra. Continue falando do amor de Deus. E no momento, na hora certa que Deus vê que você está com o coração totalmente voltado para Ele, Ele cumprirá a promessa que te fez. Deus, Ele não está demorando. A promessa, Ele não esqueceu da promessa. Ele só está te preparando para viver a promessa que Ele te fez. Amém? E você, que nunca teve experiências com Deus, você que nunca reconheceu-se Jesus como o único e suficiente Salvador, eu tenho um convite para te fazer. Eu te convido hoje a você levantar as suas mãos e falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Até hoje
Eu andei ansioso, eu andei desacreditado, mas hoje eu entrego a minha vida a Ti e confiarei em Ti, esperarei em Ti para que Suas promessas se cumpram na minha vida. Escreva meu nome no livro da vida, Senhor, e não permita que nunca mais esse meu nome saia de lá. Me dê força, me dê coragem, me dê sabedoria, me dá um ânimo novo para que eu possa prosseguir nos seus caminhos. Faça essa oração. Que Deus te abençoe. Que a graça dele seja sobre a sua casa, sobre a sua vida. E acredite na promessa que o Senhor te faz. Que Deus te abençoe.